Graça e paz, meus irmãos, que eu vos falo, pastor Misael. Então, nesta manhã, nesta tarde, iremos tratar um assunto no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Este tema desta pregação é 3 características do perfil de um jovem cristão. Amém? O tema desta mensagem é o perfil de um jovem cristão. Eclesiastes 12, verso 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias, e chegaram os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. O objetivo desta mensagem é o seguinte, meus irmãos: mostrar à luz de Eclesiastes 12:1 quais são os traços do perfil de um jovem cristão fiel, sua identidade, sua responsabilidade, seus propósitos diante de Deus. Amém? Vamos para a introdução. Salomão está falando da juventude quando se fecham as cortinas da vida juvenil e abram-se os portais da vida rumo à maturidade. A vida é um presente de Deus, um tesouro de inestimável valor. Welsber comenta: esta instrução significa mais do que simplesmente pensar em Deus. Quer dizer, prestar atenção, considerar com a intenção de obedecer. Essa é a versão de Salomão para Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O uso do texto que lemos na pregação de hoje, quero falar sobre o jovem cristão. O texto de Eclesiastes 12:1 revela que para ser um jovem verdadeiramente cristão é preciso cultivar essas 3 características fundamentais. Amém? Nós vamos para as primeiras características, irmãos, de um jovem cristão. Sua identidade, olhando para dentro com gratidão. Aqui podemos comparar o jovem cristão. O que podemos comparar o jovem cristão? Com uma vinha em flor, que está em Cantares 2, capítulo 13. 2. Um poema de Deus, que é Efésios 2:10. 3. O perfume de Cristo, que está em 2 Coríntios 2:15. 4. Um influenciador, que é Mateus capítulo 5, verso 13 ao 14. O quinto, templo da morada de Deus, que é 1 Coríntios 6:19. E 6º, embaixador de Deus, que é 2 Coríntios 5:20. Se você tem este valor precioso para Deus, então não desperdice sua vida no mundo, viva para Jesus. Amém? Glória a Deus. Mateus Henrique diz: a flor da juventude merece parecer mais bela do que quando se curva em direção ao sol da justiça. Reconhece o valor que você tem em Cristo e viva com gratidão por sua identidade nele. 2. Sua responsabilidade, olhando para o alto com devoção. Amém? Quais são as responsabilidades do jovem cristão? Vamos lá. A primeira responsabilidade do jovem cristão é lembrar-se do seu Criador, com o texto base, Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, amém? O 2, alegrar-se na sua mocidade, Eclesiastes 11, verso 9. O terceiro, guardar o seu coração, Provérbios 4, 23. Tópico 4, seguir as instruções dos seus pais, Efésios 6, capítulo 1, verso 2. Quinto, guardar a palavra de Deus em seu coração, Salmo 119, verso 11. Faça como esse jovem. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. 1 Samuel, capítulo 2, 18. Capítulo 2, verso 18. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim como o Senhor, como também para com os homens. Que esse texto está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 26. Viva a sua juventude em devoção a Deus.
lembrando-se sempre de honrá-lo acima de tudo. O terceiro tópico, que são as 3 características, a terceira característica de um jovem cristão é seus propósitos, olhando para a frente com esperança. Que propósitos um jovem cristão deve ter? Vamos lá. O primeiro tópico terceiro tópico é: tenha o propósito de andar na presença de Deus. 3 coisas são aqui descritas. Primeiro, um ramo frutífero, João 15, que vai falar da videira verdadeira. Um ramo junto à fonte, Salmos 1, verso 3, né? Um ramo que se estende para além dos muros, Gênesis 49, 22. E tenha o propósito de viver da forma incontaminada. Daniel, capítulo 1, verso 8. Nós conhecemos bem a história de Daniel, um jovem que não se contaminou com os manjares do rei, né? Tenha o propósito de estar no centro da vontade de Deus, Romanos 12, 2, que não nos conformemos com esse mundo, mas nós temos que nos transformar, né? Na renovação do nosso entendimento, né? Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e vontade de Deus, a agradável vontade do nosso Pai. Amém? O jovem, decida finalmente andar com Deus. Produza frutos e mantenha-se ao centro da sua vontade. Irmãos, eu irei caminhar para a conclusão desta mensagem, a conclusão desta pregação. Há muitos jovens dizendo que o lugar deles é no mundo. Será mesmo? Uma pergunta para você, jovem. Muitos jovens que outrora andavam com Deus, outrora eram cristãos, agora vivam num mundo de desilusão, sem paz, sem liberdade. É isso que o mundo tem, sem amparo. Então, longe da casa do Pai, passando necessidades, cobertos de andrajos e trapos, porque foram seduzidos e enganados pelo diabo. O lugar do jovem cristão é curtir a vida, desfrutá-la, mas não no mundo, entenda isso. Curtir a vida, mas não no mundo. É no altar de Deus. Você, jovem cristão, tem se lembrado de Deus no seu viver diário? Você tem sido fiel a Deus? Tem influenciado no meio em que vive? Tem resistido às pressões e seduções do mundo? Perguntas. Tem se mantido fiel mesmo diante dos riscos das oportunidades? Daniel propôs no seu coração como não se contaminar, Daniel 1, verso 8, e Deus deu a ele inteligência de todas as visões e sonhos, Daniel capítulo 1, 17. Juventude amada, eu finalizo esta mensagem dizendo: lembra-se de Deus, honra aqueles que te honram. Amém? Que Deus os abençoe, meus irmãos. A todos vocês, eu quero agradecer por mais uma oportunidade de estar falando do amor de Jesus. E você jovem cristão, reflita nesse texto, reflita nesta mensagem que eu trouxe aqui nesta tarde. Que você possa ser impactado com esta mensagem, que Deus possa falar no seu coração através deste texto. Jovem, fique na presença do Senhor. Jovem, volte para a casa do Pai, porque eu sei que Deus te espera de braços abertos. Desde já, eu agradeço essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que você venha deixar o seu like, venha compartilhar esse vídeo para que mais jovens e mais pessoas sejam impactadas por esta palavra. Em nome de Jesus, agradeço. Amém.